Imagine o seguinte: imagine se alguém falasse diretamente para você, pessoa que está aí do seu lado, olhasse para você e dissesse assim: olha para mim, eu mesmo sou o único que pode dar para você o maior tesouro de todos. E eu quero dar esse tesouro para você. Eu quero te dar. Qual seria a sua reação? Imagina aí que a pessoa do seu lado chega para você e fala: olha, eu tenho o maior tesouro da terra, de todos, para te entregar no dia de hoje. Como é que você reagiria? Qual seria a sua resposta? Que atitudes você tomaria a partir daquele exato momento? Fala aí para a pessoa do seu lado. Compartilha aí com ela. Não sei qual foi a resposta que você deu para a pessoa do seu lado. Mas com certeza, se alguém dissesse isso diretamente para mim: olha, Dodô, eu tenho o maior tesouro de todos para entregar na sua mão, para te dar, e eu quero te dar. Se alguém dissesse isso para mim, com certeza, imediatamente, eu colaria nessa pessoa. Chegava do ladinho dela: então me dá o braço aqui. Porque eu quero realmente saber se isso aí é verdade. Se aquilo que você está falando consta. Se isso de fato é um fato, né? E se a resposta fosse sim, se eu visse que realmente aquilo era algo verdadeiro, eu iria querer sair com ela. Ia querer sair com ela, ia querer comer com ela, ia querer andar com ela todos os dias, ia deixar tudo de lado para me tornar alguém extremamente íntimo dessa pessoa. Você sabia que essa pessoa existe? E que ela disse exatamente isso para cada um de nós? O nome dessa pessoa é Jesus. E eu vou provar isso para você, porque esse é o título, é o tema-chave da nossa série, Seguindo os Passos de Jesus. Lá em João, no Evangelho de João, capítulo 14, no verso 6, Jesus entrega um tesouro maravilhoso para os seus discípulos e para cada um que viesse a segui-lo. E Jesus diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Olha que maravilhoso isso. Olha que tesouro isso. Nós temos alguém que nenhuma religião tem. Maomé disse: eu não sou Deus. Buda disse: eu não sou o caminho. E entre outros que disseram: eu sou apenas um homem. Mas Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, declarou abertamente: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E esse tesouro está aqui à sua disposição. Olha que maravilha isso. E a partir daí, querido, Jesus torna-se o maior campeão daquela brincadeira chamada verdade ou desafio. Já brincaram de verdade ou desafio? Essa é uma brincadeira que tem é dos americanos, né? Os americanos que criaram. E aí o desafio é o seguinte: junta ali um monte de gente, de um monte de criança, de amigos, e verdade ou desafio? Se a pessoa fala a verdade, você tem que dizer uma verdade para ela que ela te perguntar. E se ela fala desafio, ela vai cumprir o desafio. Tem que cumprir. Então Jesus, a partir desse momento, ele se torna o maior campeão desse jogo verdade ou desafio. Porque ao longo do seu ministério, ele foi o tempo inteiro perguntado quem ele era. O tempo todo, os seus irmãos, os seus compatriotas, eles queriam saber quem era Jesus, que ele dissesse abertamente. E ele dizia: eu e o Pai somos um só. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele falava a verdade. E quando ele respondia, todas as vezes que ele respondia a verdade, quem ele era, as pessoas faziam desafios para ele. E os desafios que eram colocados para Jesus no ministério dele, sem exceção, eram todos além da capacidade humana. Então, ora Jesus tinha que levantar um paralítico,
ora Jesus curava um cego de nascença, ora Jesus fazia que alguém ouvia, dizendo Efatá, ora Jesus parava um cortejo fúnebre e levantava uma menina que estava morta, ora ele ressuscitava um morto de 4 dias, ora ele mandava o mar parar e o vento aquietar, ora ele transformava a água em vinho. Então todos os desafios que eram colocados para Jesus, ele cumpria. E veja que mesmo assim, tanto naquela época, quando ainda nos nossos dias, 2023 anos depois, quando um homem, Deus desceu do céu para dividir a história, a partir dele, tem pessoas que ainda não acreditam. Está cheio de gente que ainda não crê. Não crê que Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Agora há pouco, estava conversando com uma pessoa aqui de casa, uma irmã querida, que dizia, no leito de morte, a pessoa não aceita a Jesus. Não quer, não crê. E está tudo bem, porque o nosso Pai é tão amoroso, tão maravilhoso, tão misericordioso, que Ele não quer se relacionar com ninguém por obrigação. Se você está se relacionando com alguém por obrigação, isso daí vai dar ruim. Não vai dar certo, porque o Pai quer se relacionar conosco por amor, por graça, por misericórdia. O temor ao Senhor é o princípio de toda a sabedoria, e por isso Ele nos deu livre-arbítrio. Livre-arbítrio, querido, para que você faça escolhas diárias, inclusive aceitá-lo ou não, abrir a porta do teu coração ou não, viver uma vida condizente com aquilo que Ele deixou para você nessa terra ou não. A escolha é sua, você tem o direito de escolher, mas a colheita virá. A colheita virá. Então, querido, o intuito dessa série é promover fé no seu coração, é levar você cada dia mais pertinho dessa pessoa maravilhosa chamada Jesus, é fazer com que você seja um multiplicador da natureza de Cristo, da sua natureza, das suas práticas, dos seus valores, dos seus princípios e do seu poder. Porque Jesus disse: aqueles que me seguem farão sinais ainda maiores daqueles que eu faço. Jesus veio se revelar a nós. Jesus veio viver entre nós para mostrar para cada um que é possível alegrar o Pai, obedecer ao Pai, servir o Pai, viver uma vida de justiça e santidade. E ele se reproduz em outros 12, como é o intuito da igreja do Galileu, se reproduzir Jesus aí dentro de você. Fala para a pessoa do seu lado: Jesus quer reproduzir Jesus aí dentro de você. Jesus quer se reproduzir dentro de você. Você sabia que Jesus veio em uma época, lá onde ele vivia, entre os judeus, em que os meninos da sua idade e da onde Jesus nasceu, viveu, morou, iniciou seu ministério, esses meninos em Israel, eles começavam a estudar a Torá aos 6 anos de idade. As meninas não. Era uma sociedade onde as mulheres aprendiam logo cedo, naquele tempo, a profissão da mãe, fazer, cuidar da casa, cuidar dos seus afazeres, mas os meninos iam estudar. Então, a partir dos 6 anos de idade, e assim também, muito provavelmente foi com Jesus, porque ele era chamado de Rabi, eles iam estudar a Torá. Então, a Torá era a lei de Moisés, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Então essa é a Torá. A partir dos 6 anos as crianças se dedicavam, os meninos, a estudar isso. E aos 10 anos de idade
ao final do primeiro ciclo de estudos, chamado Bet Shapé, esses meninos já haviam decorado todinha a Torá. Uau! É incrível! Eles tinham decorado a Torá. Olha, eu tenho um conhecimento bom da Bíblia, mas eu não sei os 5 primeiros livros da Bíblia de cor. Eles sabiam. Aos 10 anos de idade. E então, depois disso, a partir daí, alguns voltavam para casa e aprendiam o ofício da família. Aquilo que o pai fazia, ele também tinha que fazer. Então, se o pai era pescador, ele se tornava um pescador. Se o pai era um construtor, ele se tornava um construtor. Se o pai era um comerciante, ele se tornaria um comerciante. Mas os que se destacavam continuavam no segundo estágio, chamado Beit Talmud. Então, os que haviam sido selecionados para dar seguimento aos seus estudos, aos 14 anos, mais 4 anos, eles já sabiam de cor todas as escrituras. Além da Torá, a lei de Moisés, sabiam os livros históricos, 1ª Crônica, 2ª Crônicas, 1ª Reis, 2ª Reis, e assim por diante. Os livros da sabedoria, os livros dos Salmos, e os livros dos Provérbios, Eclesiastes, e também o livro dos profetas maiores e os profetas menores, como Isaías, Jeremias, Abacuque, Sofonias, Malaquias, Amós, Ageu, Oséias, e assim por diante. Olha só, com 14 anos de idade, eles já sabiam isso. E com essa idade, aos 14, eles também eram iniciados na tradição oral, a sabedoria dos rabinos, que era acumulada ao longo de toda a história de Israel, e passavam a discutir as interpretações da lei de Moisés. Aos 14 e 15 anos, somente os melhores entre os melhores eram selecionados para aprenderem com um rabino famoso. Presta atenção nisso. Dos 14 aos 15 anos de idade, 90% era mandado embora para casa. Vai voltar lá para trabalhar com o pai e com a mãe. E 10% eram selecionados para estarem aos pés dos rabinos. Aprender com os rabinos que eram mais famosos e respeitados. A maior autoridade do povoado, imagine um bairro aqui como esse, era o rabino. Não tinha prefeito, não tinha delegado, não tinha nada disso. A maior autoridade era o rabino. Então era uma honra para a família que tinha um dos seus filhos aos pés dos rabinos. Aquilo era um motivo de grande honra. E esses meninos extraordinários tinham um nome. Eles eram chamados de Talmidim. Plural da palavra hebraica Talmid, que no Novo Testamento se traduz como discípulo. Presta atenção, porque Jesus chamou você para ser um Talmid. Os rabinos daquela época se distinguiam na maneira de interpretar e ensinar e como aplicar a lei de Moisés. Cada rabino possuía o seu conjunto de regras e as interpretações que eles tinham da Bíblia. Por exemplo, eles discutiam o que poderia ou não ser feito para guardar o Shabat. E esse conjunto de regras e interpretações era chamado do jugo do rabino. Então, o jugo era a interpretação que aquele rabino tinha desses livros, do Talmud, da Torá e da Midrash. Existiam dois dos maiores rabinos na época de Jesus, chamados Hillel e Shammai. Eles eram muito famosos naquele tempo. E é nesse contexto que Jesus dizia para as pessoas que também tinham jugo. Jesus inicia o seu ministério e ele fala: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. Do que Jesus estava falando? De toda aquela religiosidade. E aprendei de mim que sou manso de coração. Tomai sobre si o meu jugo, ou seja, as minhas interpretações de tudo que vocês ouviram até hoje. Então,
esse Deus maravilhoso, esse Jesus maravilhoso, ele é diferente, porque ele não seleciona o melhor dos melhores. Ele não está interessado nas mentes brilhantes. Ele não quer aquele que se destaca mais entre todos. Não, ele não está à procura de extraordinários. Ele está à procura de gente como eu e você. E aí esse mesmo Jesus começa a chamar então pescador. Segue. Começa a chamar então coletor de imposto. Segue. E ele vai chamando esses discípulos. Jesus convida pessoas como eu e você para sermos os seus talmides. Eu quero pedir licença para você. Quero fazer um exercício rápido aqui. Gabriel, Eládia, Rafael, Roberta, sobe aqui. Cadê a Priscila? Não está aqui. Sandro, dá para descer aí para vir? Deixa aí o Robert. Menino, deixa aí com a mãe dele, vem cá. Sérgio, vem cá também. Subam aqui e fiquem atrás de mim, por favor. Não está aqui a Priscila, porque está lá no Kids. Não está aqui a Carol, porque está lá no Kids. Não está aqui a Karen, porque está ruim de saúde. Mas essa aqui é a minha equipe principal de liderança. Está vendo esses aqui? Sem exceção, claro, com a minha mãe, que sempre me acompanha no ministério, são minha equipe principal de liderança. Esses são os principais. E por que eu chamei esses aqui? Porque eu tenho outros. Porque esses estão comigo desde 2010. Desde 2010, alguns desde 2008. Estão debaixo da minha liderança e da minha esposa. Essas pessoas são aquelas que estiveram comigo nos melhores e piores momentos da minha vida. Dia que eu casei, dia que eu tive filho, dia que eu enterrei filho. São pessoas que a qualquer momento do dia eu posso ligar para elas e dizer, preciso de você, e elas vão dar um jeito de me atender e estar comigo. Então essas pessoas se colocaram debaixo da minha liderança. Eu não obriguei elas a fazerem nada. Eu não pedi para elas estarem debaixo da minha liderança. O que veio mais tardio foi o Gabriel, porque o Gabriel é mais rebelde, entendeu? Tem outros, tem a Lu, tem o Cleiton, que estão chegando, o Sérgio, a Carla, outros estão vindo aqui. Mas esses estão comigo há muitos anos. Eles já passaram pela prova. E eles estão comigo, sabe o que eles ganham estando comigo? Chumbo. Não ganha nada. Não tem salário, onde vocês têm salário aqui? Pelo contrário, são os primeiros a pôr a mão no bolso para abençoar esse ministério. Tá, queridos? Então eu queria que vocês louvassem a Deus pela vida deles. Podem, por favor, descer. Cada um com seus dons, cada um com seus talentos, cada um com a sua graça. Todos homens e mulheres de Deus honrados, cheios do Espírito Santo e de muito carisma, mas de mais caráter do que carisma. É assim que eu gosto, gente do meu lado. Jesus não chamou ninguém de muito carisma, não. Ele trouxe aqueles que tinham caráter. Mas eu chamei esse núcleo aqui, chamei esses amigos, né? Porque no meu coração, uma das maiores marcas de Jesus é a gratidão. E esse é o tema da ministração de hoje, da abertura dessa série. Gratidão. O que é gratidão? Gratidão é um sentimento de reconhecimento. Exatamente isso que eu fiz aqui agora. Uma emoção por saber que uma pessoa fez uma boa ação, um auxílio em favor de você, ou você em favor do outro. Gratidão é uma espécie de dívida. É querer agradecer a outra pessoa por ter feito algo muito benéfico para ela. Gratidão ocorre sempre que alguém faz algo que outro gostaria que acontecesse, sem esperar nada em troca. Olha que bênção isso, querido. A gratidão traz junto dela
uma série de outros sentimentos como amor, fidelidade, amizade, que são as marcas desses calmiguinhos que andam ao meu lado, que estão junto comigo. É um sentimento nobre. A palavra gratidão tem origem no termo, guarda isso, a palavra gratidão tem origem no termo do latim gratus, que pode ser traduzido como agradecido ou grato, mas também significa graça. E a nossa graça tem nome, o seu nome é Jesus. Gratidão está intrinsecamente ligada à pessoa de Cristo, porque Ele é o nosso maior exemplo de gratidão. Uma das expressões mais comuns na boca de Jesus, e essa série tem o intuito de nós conhecermos mais a pessoa dele, certo? Estarmos mais íntimos de Jesus, seguirmos os passos de Jesus, sermos revestidos do seu poder, entender como ele andou, como ele caminhou, como ele comeu, como ele falou. Uma das expressões mais comuns na boca de Jesus era: Pai, graças eu te dou. Jesus estava o tempo inteiro não só verbalizando essa graça, mas literalmente vivendo uma vida de alguém que era o tempo todo grato a Deus Pai. Era assim ou não era? E nós que somos os seus discípulos, como é que a gente tem andado? Como é que a gente tem vivido? Como é que nós temos expressado? Veja que Jesus, mesmo sendo a grande expressão de gratidão ao Pai, quando Ele vai nos ensinar, nós, os seus discípulos, a orar, a oração mais importante de todas, que é o Pai Nosso, você já reparou que ali não tem nenhum tipo de graça? Você já reparou que na oração do Pai Nosso não existe a palavra gratidão? Jesus não agradeceu por nada. É estranho isso, não é? E quando eu comecei a reparar, o Espírito Santo me levou a essa revelação, eu comecei a ficar bolado. Falei, peraí, deixa eu ver. Vou checar junto com você. Abra a sua Bíblia aí. Mateus capítulo 6, a partir do verso 6. Presta atenção. Não existe a palavra graças eu te dou. Não existe a palavra obrigado. Mateus 6, capítulo 6, do verso 6 ao 13. Olha o que Jesus nos ensina. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. E orando, não useis de vãs repetições. Presta atenção nisso. E orando, não useis de vãs repetições, como gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes que vocês peçam. Portanto, vocês vão orar assim. Vamos junto? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Achou alguma gratidão? E sabe qual foi a conclusão que eu cheguei depois de muito meditar e de orar? Gratidão não são palavras ao vento. Gratidão não é o que muitos de nós pensamos e verbalizam muitas vezes, que é levantar pela manhã e agradecer pelo dia, como uma vã repetição que Jesus condenou. Ah, pastor, todos os dias quando eu acordo, olha lá Renato Russo, eu vou dormir, eu agradeço. Senhor, agradeço pela minha casa, agradeço pela minha família.
família. Senhor, agradeço por esse dia. Senhor, agradeço de noite. O Senhor guardou o dia. Agradeço, 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 agradeço. Mas são apenas palavras. Vãs repetições. Se você faz isso todos os dias, muito bem, continue, pode fazer. Faça de todo o teu coração, mas deixa eu te falar uma coisa: se a sua vida não expressa a gratidão diária que você tem a Jesus e a família, os seus que estão ao seu lado, infelizmente você não entendeu nada. Por isso você precisa colocar uma lupa nos passos de Jesus. O que adianta você acordar todos os dias feliz da vida? Sua esposa acorda 1, 2 horas primeiro que você, a louça está lavada, o café está servido, a roupa está lavada, está tudo prontinho, você fica lá. Muito obrigado, querido. Muito bem, muito obrigado, querido. Muito obrigado, querido. Muito bom. Muito obrigado. Obrigado, viu? Obrigado. Você é demais. Muito obrigado. Você é a melhor mulher do mundo. Muito obrigado. Aí chega lá, com as contas tá tudo atrasadas, as roupas que você tira para tomar banho está tudo jogado no chão, você não cumpre as suas responsabilidades dentro de casa e faz um inferno na vida da mulher. Oh, mas eu sou grato a Deus, querido. Grato a Deus, querido. Você é safado. Entendeu? E aí você pode perguntar, pastor, então como eu posso viver uma vida de gratidão na prática? Como se dá isso? Como é isso? Vamos junto colocar uma lupa aí nos passos de Jesus? Bora? Primeiro passo prático para você ser uma pessoa grata, cheia de gratidão, segundo aquilo que Jesus, nosso maior tesouro, nos deixou. Filipenses capítulo 2, verso 1 a 11. Filipenses 2, do verso 1 ao 11. Achou aí? Diga aleluia. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, a minha alegria, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou sobremaneiramente e lhe deu um nome que está sobre todo o nome, aleluia, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, aleluia. Quer expressar uma vida de gratidão? Siga o exemplo de Jesus. Como é que Jesus foi grato ao Pai? Pai, envia-me a mim. Eis-me aqui. Naquela conversa santa entre a Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, antes da fundação do mundo, porque o Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo, Jesus levanta a mão quando o Pai diz: quem iremos por nós? E Jesus diz: Pai, eu vou. Eu sou tão grato. O Senhor, eu amo tanto o Senhor, eu te amo tanto, a minha vida depende tanto da tua, que eu vou ensinar uma gratidão a ti. E você? Está indo para onde, filho? Sua vida, seu casamento, seus caminhos,
sua formação, suas riquezas, seus tesouros, tem te levado para perto do quê? Para perto de onde? Gratidão é esvaziar-se a si mesmo. E esvaziar-se a si mesmo representa uma vida de renúncia. Esvaziar-se a si mesmo representa uma vida de dar a outra face. Esvaziar-se a si mesmo é perder a razão para ganhar o irmão. Ser obediente não é viver de acordo com o que eu acho que está certo. Não, porque meu pai e minha mãe me ensinou assim. Não, porque eu aprendi assim. Não, porque eu sou dessa forma. Mas o que Jesus te ensinou? O que o Espírito Santo tem falado aí dentro de você? Como é que você expressa gratidão a Deus através da sua conduta diária, lá no seu trabalho, na universidade, com seus vizinhos, lá no seu bairro? Jesus foi obediente. Tem uma frase maravilhosa que diz o seguinte: aonde a minha fé não alcança, a minha obediência me leva. Não, pisou no meu calo, eu estouro, pastor. É mesmo, querido. Aqui é o seguinte, bateu, levou. Muito bom. É assim que Jesus era grato ao Pai? Jesus tendo todo o poder para exterminar qualquer um daqueles homens, filhos do diabo, que o tempo todo questionavam, ele não fez isso. Ter poder é quando você está com o poder nas mãos. E mesmo sendo ofendido, mesmo sendo maltratado, mesmo sendo desconsiderado, você age de misericórdia. Quando você faz assim, querido, você está expressando louvor e gratidão ao Pai. Então, primeiro passo prático é você esvaziar-se a si mesmo. Viver uma vida de obediência nos caminhos de Jesus. Segundo passo prático. Mateus capítulo 4, verso 1 ao 11. Uma vida de gratidão é querer o tempo inteiro reproduzir os passos de Jesus. E uma coisa que eu tenho aprendido, e você vai aprender também, é que os grandes homens de Deus, os verdadeiros e grandes homens de Deus, são aqueles que são mais simples. Vou repetir para você. Os grandes e verdadeiros homens de Deus são aqueles que são os mais simples. Uma vez eu tive o privilégio de passar um dia todinho. Eu já acho que contei essa história para vocês. Quando eu fui recepcionar um grande homem de Deus, passei o dia com ele, chamado Francis Chan. Francis Chan é uma das maiores vozes cristãs no mundo, talvez a maior dos Estados Unidos da América. E o Francis Chan veio para uma conferência aqui no Brasil, em São Paulo, lá no World Trade Center, e eu fui incumbido de passar o dia com ele. E em todo o tempo, de todos os testemunhos que eu posso te dar, do que eu aprendi com esse homem ao longo daquele dia, o maior deles foi a simplicidade. Os livros dele são best-seller, vendem milhões e milhões de dólares todos os anos. Sabe onde ele coloca o dinheiro? Lá na África. Porque lá na África tem um local de prostituição, ele conta essa história, né, em seus livros, que é um local de prostituição como se fosse um estádio de futebol, mas é um terreiro, sabe aqueles terreiros de terra batida? E as camas são feitas de argila. Enquanto as mães se prostituíam, os filhos pequenos ficavam lá, do lado dele. Se fosse você, o que você faria com esses milhões e milhões de dólares dos livros que você produz? Então, os maiores homens de Deus são os mais simples. E o segundo passo prático nós vamos ver na vida de Jesus. Lá em Mateus capítulo 4, do 1 ao 11,
você vai ver a narrativa de quando Jesus foi levado para o deserto. Então o texto vai dizer que Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. E chegando-se a ele, o tentador, Satanás, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. Verso 7, disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo o deixou, e chegaram os anjos e o serviram. Então, tem tanta riqueza nesse texto, tem tanta beleza, tem tanto princípio, tem tanto valor, tem tanta orientação e instrução para a tua vida, que eu poderia ficar aqui o dia todo só falando desse Mateus 4. Renúncia de novo. Jesus precisava jejuar? Hã? Não. Por quê? Porque Jesus foi concebido pelo Espírito Santo, ele nasceu sem pecado. Ele não tinha a nossa natureza humana no sentido, ele era 100% homem e 100% Deus. Isso chama-se teologia teotrópica. Ok? Então é uma coisa hipostática. Jesus era 100% homem e 100% Deus. Mas como Deus, ele não agia em certos momentos. Ele tomou o seu fardo de homem. Então ele foi jejuar. Foi jejuar para ele aprender ainda mais como homem o valor da gratidão a Deus. Fica um dia sem comer. Faz o teste. Toma ali 2, 3 copinhos, 4 copinhos de água ao longo do dia. No outro dia, quando você for comer, quando você vê aquele pãozinho do Pedro, que você come todo dia, você vai passar aquela manteiguinha, aquele bom, e você vai falar: meu Deus, muito obrigado. Muito obrigado, porque eu tenho o privilégio de comer esse pãozinho aqui. Olha que coisa linda, abençoada. Faz o teste. Faz a prova. Jesus, então, ele vai em obediência e ele se esvazia. Ele se separa para a oração. Que tempo você tem separado para a oração? Que momento das 24 horas do dia que o Senhor Jesus tem te dado, você tem separado para entrar lá no seu quarto e orar? Porque para mim, querido, você pode dar as melhores desculpas de todas. E sabe o que eu vou dizer para você? Está tudo bom, tudo tranquilo, eu entendo, eu compreendo. Mas um dia você vai estar de frente a frente com Jesus e vai estar olhando naqueles olhinhos de amor. E Ele vai perguntar para você: o que você estava fazendo com as 24 horas que eu te dava todo dia? Você não orava. Ai, meu Deus. Aí você fala lá para Ele. Você trabalha, que você estuda, que você tem filho. Você fala para Ele. Entendeu, querido? Gratidão. Gratidão não são palavras vãs. Gratidão é reproduzir os passos de Jesus nessa terra para recebermos o maior tesouro de todo que Ele já reservou para aqueles que o amam, que é a coroa da vida. É o estar com Cristo eternamente ao lado do Pai, e naquele dia, querido, todo cansaço vai embora, toda lágrima vai ser enxugada, toda dor vai ser tirada de você, nenhuma doença mais vai existir. Vai ser um povo abençoado e maravilhoso, com o corpo glorificado, reinando com o espírito de luz maravilhoso. Eu quero isso em você. Viva uma vida de gratidão.
Tem muita gente que conhece a palavra de cor e salteado. É fera. Mas não vive nada. Vocês viram aqui duas coisinhas básicas que eu quero ressaltar? Primeiro, o diabo é dono desse mundo aqui. Vocês têm alguma dúvida? Ele está falando aqui, ó. E disse: subiu no monte muito alto, verso 8. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo. Quantos ele mostrou? Todos. E a glória deles, ou seja, a beleza, a magnitude, o poderio bélico, militar, os recursos naturais, tudo mostrou para Jesus. Falou assim, ó: é tudo meu. Se você se prostrar e me adorar, eu vou dar tudo para você. Eu te dou, que é tudo meu. Esse mundo está no maligno, não se iluda. São elementos espirituais, são hostes do inferno que estão o tempo inteiro trabalhando incansavelmente para destruir as famílias, destruir os lares, destruir os valores, destruir os princípios que Jesus veio nos deixar como tesouro. Por isso você está com Origens lá na mão, para que você chegue na casa das pessoas e leve a gratidão que você tem por Jesus a elas. Percebeu, querido? É nisso que você deve focar. E Jesus disse para ele: vai embora, Satanás. Ele sabia muito bem a palavra. E Jesus rebatia até que o momento que Jesus se cansou dele. Falou: tá bom, vai embora. Pode ir embora. Já te ouvi, agora pode ir embora. Já cumpriu o seu papelzinho. É assim que você deve fazer na sua vida. Quando as tentações vierem sobre você, quando as acusações vierem sobre você, quando o desânimo vier sobre você, quando palavras de maldição, de inferioridade vier sobre a sua mente, quando pensamentos de será que está valendo a pena vier sobre a sua mente, pode ouvir, fica tranquilo. Quando você terminou de ouvir, você fala assim: pode ir embora, você está repreendido, Satanás. Porque somente ao meu Deus eu vou adorar até o último dia da minha vida. Olha só. Terceiro passo prático para a gente orar e ir embora. Mateus capítulo 5. Abre aí tua Bíblia. Mateus capítulo 5, verso 11. Minha gratidão é expressa através de atitudes, de renúncia, de obediência, de oração, de me encher da palavra. Tudo isso em detrimento à gratidão que eu tenho ao Pai. Não porque eu sou muito inteligente, não porque os demônios se sujeitam a mim, não porque eu tenho uma oração poderosa, mas porque o meu nome está escrito no livro da vida. Mateus capítulo 5, achou aí? Olha o que Jesus está falando para você. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra, mas se o sal se tornar insípido, como se há de restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre o monte. Nem os que acendem uma candeia a colocam debaixo do alqueire, mas no velador, e assim ilumina todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Sabe quando as pessoas vão ser gratas ao Pai? Quando você ser sal e luz na vida delas. Quando você sacrificar os seus recursos
quando você sacrificar o seu tempo, quando você sacrificar a sua vontade e dizer: eu vou na casa de alguém abençoar essa pessoa, eu vou orar por ela, eu vou transferir o meu conhecimento, eu vou mostrar para ela que mesmo nesses dias de loucura, dá para se viver uma vida de justiça, santidade e obediência à palavra de Jesus. Sabe por quê, querido? Nosso marketing aí fora está péssimo. A nossa foto como crente, nem falo evangélico porque eu não gosto desse nome. Como crente está queimada. Quando você fala de crente aí fora, sabe que as pessoas logo pensam? Charlatão. 171. Malicioso. E você é assim? E o que você vai fazer com esse tesouro que está aí dentro de você, querido? Nós fomos chamados para impactar esse bairro aqui. Existem famílias aqui que estão destruídas, famílias que estão saindo no tapa, casamentos sendo destruídos, filhos que estão envolvidos com drogas, pessoas amarradas nos seus vícios, nas suas taras, debaixo de toda sorte de maldição. E você que é sal da terra e luz do mundo, vai fazer o que com tudo isso? É através de você, querido. É através da tua palavra, da tua oração, do teu recurso, da tua voz, que pessoas serão restauradas, vidas serão ganhas, famílias serão abençoadas, e a glória do Senhor Jesus se manifestará. Aleluia! Através de você, da sua vida, o seu testemunho. Mateus 28, 18, para a gente encerrar. Um pouquinho para frente. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Mais uma vez Jesus faz o jogo do verdade ou desafio. Vou falar a verdade para vocês. Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Lembra que eu falo para vocês? Eu quero ser o primeiro exemplo. Os meus discípulos estão aqui em cima. Alguns estão sentados, mas os mais antigos estão aqui. Vocês viram? Vai saber do casamento deles. Vai lá na casa deles olhar como eles tratam as esposas. Vai ver como eles lidam com as suas contas. Vai conhecer como eles caminham, que eles conhecem da palavra de Deus. Se é de bom gosto, eles caminham. Vai ver como os filhos deles são educados. Porque do meu lado pau tora. Porque safado eu não quero do meu lado não. Nem dentro dessa igreja. Pode chegar safado, mas vai sair abençoado. Cheio do poder de Deus. Abençoado, uma nova criatura, regenerado. Um discípulo de Jesus, um talmide. Portanto, vão, verso 19, e façam discípulos de todas as nações. Essa é a raiz da igreja do Galileu. Esse é nosso DNA. Que você se reproduza em alguém, querido. Discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Vamos aplaudir a palavra do Senhor. Que bênção. O processo de discipulado is not a bed of roses. Não é mar de rosas. Sabe por quê? Que a ovelha, quando você põe ela aqui no peito, isso eu aprendi com o meu pastor Marcos Alberto pode dizer, quando você põe a ovelhinha aqui, ela te arranha. Muitas vezes ela quer fugir, ela quer escapar, ela se isola, ela fica solitária, passa fome, você vai encontrar ela tá suja. Mas o Senhor chamou você para ser pastor de ovelhas. E talvez você, nesses dias, nem acredite mais nesse processo de discipulado,
Porque é difícil lidar com gente ingrata. É ou não é? Tem gente que vem para o seu lado. Não estou falando de ninguém aqui não, viu? Que graças a Deus, sou grato a Deus. Ele tem me dado gente de caráter muito amada no meu coração. Mas tem gente que anda do seu lado que é Zé Ninguém. Que a partir de você começa a ser conhecido, aprende a palavra, você ensina, evangeliza, levanta como líder, levanta em cargos de liderança, ensina discipulado, faz com que a pessoa seja abençoada na vida financeira dela, porque você já é abençoado, já é conhecido, já é renomado, você tem de tudo, dá vida para a pessoa, dá as oportunidades, dá tudo que ela precisa para ser alguém, ter um futuro, e depois ela vem e encosta na tua cara. Deixa eu te lembrar que Judas traiu Jesus com um beijo. Melhores e mais leais são as feridas do irmão do que o abraço falso do inimigo. Mas não deixa isso pôr você para baixo, não. Não deixa isso tirar seu foco, porque assim como Judas, o filho da perdição, se perdeu, aqueles outros 11 se tornaram revolucionários. E eles impactaram toda a terra. Até os dias de hoje, é a doutrina dos apóstolos que nós seguimos. E eles foram bem-sucedidos. Foque nos Pedros, foque nos Tiagos, foque nos Joãos, foque nos Felipes, nas Marias, nas Lauras, nas Betes. Foque nessas pessoas, porque elas vão dar muito fruto. E você, pelos seus frutos, será conhecido, em nome de Jesus. Quantos querem viver na dimensão da gratidão? Eu também quero. Feche seus olhos, curva a sua fronte.